A colheita. Pai e tio Henry se ajudavam no trabalho. Quando o grão amadurecia nos campos, tio Henry vinha ajudar pá. E tia Polly e todos os primos passavam o dia com elas. Depois, pá ajudava tio Henry a colher os grãos dele. E má levava Laura, Mary e Carrie para passar o dia com tia Polly. Má e tia Polly trabalhavam dentro de casa, enquanto os primos brincavam juntos no quintal, até a hora de comer. O quintal de tia Polly era ótimo para brincadeiras, porque os tocos de árvores eram grandes. Os primos brincavam de pular de um para o outro, sem pisar no chão. Até mesmo Laura, que era menor, fazia aquilo facilmente, onde as árvores menores tinham crescido mais próximas umas das outras. Primo Charles era um menino grande, prestes a completar 11 anos, e pulava de um toco para o outro por todo o quintal. No caso dos menores, pulava 2 por vez e ainda conseguia andar em cima da cerca, sem nenhum receio. Pai e tio Henry ficavam no campo, cortando a aveia com uma mistura de foice e ancinho. Consistia em uma lâmina de aço afiada, presa a uma estrutura de ripas de madeira, que pegava e segurava as hastes depois de cortadas. Pai e tio Henry carregavam a ferramenta pelo cabo comprido e curvo e cortavam a aveia com a lâmina. Quando tinham o bastante, deixavam as hastes cortadas cair das ripas em pilhas enormes no chão. Era um trabalho duro cobrir todo o campo sob o sol quente, usando ambas as mãos para manejar a ferramenta pesada e cortar a aveia, depois formar as pilhas. Quando acabavam, eles tinham de dar mais uma passada pelo campo. Daquela vez, debruçavam-se sobre cada pilha e pegavam um punhado de hastes em cada mão, para amarrar uma à outra e fazer uma espécie de corda. Em seguida, eles pegavam o restante da pilha de hastes nos braços e prendiam bem com a corda que haviam feito, dando um nó e escondendo as pontas. Depois que haviam feito 7 fardos, eles precisavam ser unidos em uma meda. Para isso, empilhavam 5 fardos, com a aveia sempre no mesmo sentido. Os outros 2 iam em cima, mas suas hastes eram espalhadas para servir como uma espécie de telhado que protegia os de baixo do orvalho da chuva. Cada haste cortada tinha de estar protegida na meda antes que escurecesse. Caso ficasse exposta à umidade a noite toda, acabaria estragando. Pá e tio Henry trabalharam duro, uma vez que o ar estava tão pesado, quente e parado que esperavam chuva. A aveia estava madura. Se não fosse cortada e dividida em medas antes que a chuva viesse, toda a produção seria perdida. Então os cavalos de tio Henry passariam fome durante o inverno. Ao meio-dia, pai e tio Henry foram rapidamente para casa, para comer o mais depressa possível. Tio Henry disse que Charlie ia precisar ajudá-los durante a tarde. Laura olhou para Pá. Em casa, ele disse a Má que tio Henry e tia Polly mimavam Charlie. Quando Pá tinha 11 anos, já trabalhava o dia todo no campo, conduzindo uma parrilha. Mas Charlie quase não trabalhava. Agora tio Henry dizia que o filho deveria ir para o campo. Charlie ajudaria a poupar bastante tempo. Poderia ir buscar água na nascente, poderia pegar o jarro quando tivesse sede, poderia pegar a pedra de amolar quando as lâminas perdessem o fio. Todas as crianças olharam para Charlie. Ele não queria ir para o campo, queria ficar no quintal brincando, mas não disse aquilo, claro. Pai e tio Henry nem descansaram. Comeram depressa e logo voltaram ao trabalho, acompanhados de Charlie. Agora, Mary era a mais velha e ela queria brincar tranquilamente, como uma dama.
À tarde, as primas brincaram de casinha no quintal. Os tocos eram cadeiras, mesas e fogões. As folhas eram pratos, gravetos eram os filhos. No caminho para casa, naquela noite, Laura e Mary ouviram Pa contar a Ma o que havia acontecido no campo. Em vez de ajudar Pa e tio Henry, Charlie só criava problemas. Ele ficava no caminho, de modo que não conseguiam manejar a ferramenta direito. Escondia a pedra de amolar, que eles tinham de caçar quando a lâmina precisava ser afiada. Não levava o jarro de água até que tio Henry tivesse gritado 3 ou 4 vezes. Então fazia cara feia. Depois começou a segui-los, falando e fazendo perguntas. Os dois trabalhavam duro demais para prestar atenção no menino. Por isso, o mandaram embora, para não os incomodar. Então ouviram Charlie gritar e largaram as ferramentas e saíram correndo atrás dele. A floresta envolvia o campo e havia cobras em meio à plantação. Quando chegaram a Charlie, não havia nada de errado com ele. O menino riu e disse: "Enganei vocês." Pa disse que no lugar de tio Henry teria marcado o lombo do menino ali mesmo. Mas tio Henry não fez nada. Eles só beberam água e voltaram ao trabalho. Por 3 vezes, Charlie gritou e eles acorreram o mais rápido que puderam para encontrar o menino rindo. Ele achava aquilo engraçado. Ainda assim, tio Henry não lhe deu uma surra. Então, Charlie gritou de novo, mais alto que antes. Quando o pai e tio Henry olharam para ele, estava pulando no lugar, ainda gritando. Parecia não haver nada de errado com o menino, e os dois tinham sido enganados tantas vezes que prosseguiram com o trabalho. Charlie continuou gritando, cada vez mais alto e mais estridente. Pa não disse nada. Tio Henry disse: "Ele que grite." Eles continuaram trabalhando e o deixaram gritar. Charlie continuou pulando no lugar, aos berros sem parar, até que tio Henry disse: "Talvez haja mesmo algo de errado." Eles deixaram as ferramentas de lado e foram até o menino, do outro lado do campo. O tempo todo, Charlie tinha ficado pulando em cima de um ninho de vespa. As vespas viviam na terra, bem onde Charlie pisara sem querer. Os pequenos insetos pretos e amarelos tinham saído e ferroado tanto Charlie que ele não conseguia fugir. Ele pulava no lugar enquanto centenas de vespas o picavam todo. Picavam seu rosto, suas mãos, seu pescoço, seu nariz, subiam pelas pernas da calça picando, desciam por seu pescoço e suas costas picando. Quanto mais ele pulava e gritava, mais elas picavam. Pai e tio Henry o pegaram pelos braços e o levaram para longe do ninho. Tiraram as roupas dele, que estavam cheias de vespa. As picadas inchavam. Os dois mataram as vespas que ainda picavam o menino e atiraram de suas roupas. Depois voltaram a vesti-lo e o mandaram de volta para casa. Laura e Mary e os primos estavam brincando tranquilamente no quintal quando ouviram um choro alto. Charlie chegou berrando, com o rosto tão inchado que as lágrimas mal saíam de seus olhos. Suas mãos estavam inchadas, seu pescoço estava inchado, suas bochechas estavam inchadas, grandes e duras. Seus dedos estavam rígidos e também inchados. Havia marquinhas brancas em todo o seu rosto e pescoço. Laura, Mary e os primos só ficaram olhando para ele. Ma e tia Polly saíram correndo de casa e perguntaram o que havia acontecido. Charlie chorou e berrou. Ma viu que eram vespas. Ela se apressou a pegar uma panela de terra
enquanto tia Polly levava Charlie para dentro e tirava as roupas dele. Elas fizeram um pouco de lama e cobriram o corpo todo dele. Enrolaram-no em um lençol velho e o colocaram na cama. Os olhos de Charlie estavam tão inchados que chegavam a fechar, e o formato de seu nariz estava estranho. Ma e tia Polly cobriram o rosto dele inteiro com lama e depois com pano. Só a pontinha do nariz e a boca ficaram expostos. Tia Polly amarrou algumas ervas para tratar a febre. Laura, Mary e os primos ficaram por perto, olhando para ele. Já estava escuro quando o pai e tio Henry voltaram do campo. Tinham feito todas as medas, de modo que, mesmo que a chuva viesse, não haveria grande prejuízo. Pá não podia ficar para jantar, porque precisava ir para casa ordenhar as vacas. Elas já deviam estar esperando e, quando não eram ordenhadas no momento certo, não davam a mesma quantidade de leite. Ele arreou os cavalos depressa e a família entrou na carroça. Pai estava muito cansado. Suas mãos doíam tanto que ele não conseguia dirigir direito, mas os cavalos sabiam o caminho para casa. Ma ia sentada ao lado dele, com a bebê no colo, e Laura e Mary iam atrás. Foi então que elas o ouviram contar o que Charlie havia feito. Ficaram ambas horrorizadas. Muitas vezes se comportavam mal. Só que nunca tinham imaginado que alguém poderia se comportar tão mal quanto Charlie havia se comportado. Ele não tinha ajudado com a aveia, não tinha dado atenção quando o pai falara com ele, tinha importunado o pai e o tio Henry enquanto eles trabalhavam duro. Então, Pá contou sobre o ninho de vespa e disse: assim ele aprende a não mentir. Mais tarde, quando já estava deitada na cama, Laura ficou ouvindo o barulho da chuva bater no telhado e a água escorrer pelos beirais, enquanto pensava no que Pá havia dito. Ela pensou no que as vespas haviam feito a Charlie. Também achava que era bem feito, porque ele havia sido terrivelmente malcriado. Fora que as vespas tinham todo o direito de picá-lo, já que ele havia pulado na casa delas. Mas Laura não entendia por que Pá havia falado em mentir. Não entendia como Charlie podia ter mentido se não havia dito uma palavra.